Olá mais uma vez, seja bem-vindo a mais um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de explicar algo que eu acredito que seja muito importante. No capítulo 2, a partir do versículo 17 até o versículo 8 do terceiro capítulo, Paulo trata do mesmo assunto. Paulo está desconstruindo a confiança que os judeus tinham no exterior da sua religião ou na sua religião. Paulo está, em resumo, dizendo aos judeus que eles deveriam se preocupar muito mais com o que eles são do que com aquilo que eles aparentam através da religião. No trecho do versículo 17 até o versículo 24, que nós estudamos na semana passada, nós encontramos Paulo falando sobre a lei. Os judeus tinham a lei em mais alta estima, como uma revelação especial, e realmente era uma revelação especial. Paulo fala da revelação natural, que é a própria criação que anuncia a existência de Deus, mas também fala da revelação especial, que era a lei que foi dada por Deus a Moisés e, por consequência, a todo o povo judeu, que era em grande parte a essência, na realidade nem em grande parte, era a essência mesmo da religião judaica. E Paulo desconstrói a confiança que eles tinham de que ter a lei era garantia de salvação. Paulo diz que não, ter a lei é algo muito bom, porque é uma revelação especial de Deus, mas não é nenhuma garantia. Ao contrário, a lei só serve para revelar a incapacidade humana de obedecer a essa mesma lei. E a ideia da lei era conduzir o povo até uma submissão, até uma realidade de dependência de Deus, exatamente pela incapacidade que eles tinham de obedecer a lei. Ao contrário disso, Paulo deixa claro que a lei conduziu-os a uma arrogância, uma prepotência, ao se considerarem especiais e melhores que as outras nações, ao invés de receber a lei como algo que os aproximasse mais de Deus, eles entenderam que a lei servia para destacá-los das outras nações e, com um ar de superioridade, eles se isolaram e começaram a julgar as outras nações. Nesse trecho que nós vamos estudar agora, Paulo desconstrói a circuncisão, que era o elemento exterior mais importante da religiosidade judaica. E no capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo então começa a responder à indagação que naturalmente seria feita, já que ele desconstrói a lei e a circuncisão. Qual seria a pergunta? Então, que vantagem há em ser judeu? Que vantagem há em ter toda essa história, a revelação especial e todos os elementos da fé judaica? Não tem vantagem nenhuma, já que a gente está na mesma condição dos outros. E Paulo responde nos 8 primeiros versículos do capítulo 3, exatamente essa indagação. Nós poderíamos estudar esse texto em conjunto. Seria possivelmente até interessante esse estudo, já que nós trataríamos do assunto em sequência. Mas para fins didáticos, nós separamos em 3 partes para que a gente possa explorar melhor o entendimento, já que Paulo não está apenas desconstruindo a religião judaica, mas está explicando o contexto judaico, está colocando a realidade do judaísmo em perspectiva com relação àquilo que ele pensava e principalmente com relação àquilo que ele irá expor lá na frente, com relação à salvação, a Cristo Jesus e ao que realmente é o assunto principal dele, que é Cristo como o único Salvador de toda a humanidade. Bom, vamos dar uma olhada então no capítulo 2, versículos de 25 a 29, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração.
pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse texto, apesar de ser especificamente ligado ao judaísmo e à religião judaica, nos ensina realidades muito importantes com relação ao caráter de Deus e com relação ao propósito da lei e dos rituais, em especial aqui a circuncisão. Lembrando que a circuncisão era o elemento exterior, o sinal físico mais importante da religião judaica. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 17, Deus instituindo a Abraão e, por consequência, toda a sua descendência, a circuncisão. E ele deixa claro que todo nascido homem todo nascido homem ao 8º dia deveria ser circuncidado. E que isso seria o sinal da aliança. A aliança que Deus estabelece com Abraão e, por consequência, com todo o povo de Israel, tem por sinal exterior a circuncisão. Por isso, juntamente com a lei, eram os dois elementos mais importantes da história, da religiosidade, do relacionamento entre Israel e Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que a circuncisão tem sim o seu valor, mas somente se ela for acompanhada de uma realidade interior. O que Paulo está questionando não é se a circuncisão tem algum valor dentro do contexto da religiosidade judaica. Isso Paulo não contesta. Paulo está sim questionando o fato de que somente essa realidade ou somente esse sinal é incapaz de trazer paz ao coração do judeu com relação à salvação. Paulo está dizendo que esse sinal é o sinal do compromisso, mas mais importante do que esse sinal exterior é a realidade interior. Bom, como a gente viu, Paulo desconstruiu já a questão da lei e agora ele vai para diante da questão da circuncisão. O relacionamento de Israel com a circuncisão era um relacionamento quase que supersticioso. Havia uma fé na própria circuncisão. Por exemplo, rabinos ensinavam o seguinte, que o homem circuncidado não irá para o inferno. Nós encontramos esse ensino em alguns escritos dos rabinos. Nós encontramos também o seguinte dizer, que a circuncisão livrará Israel do inferno. Com essas duas expressões que os rabinos ensinavam, nós conseguimos entender um pouco da importância, do valor que a circuncisão tinha para os judeus. Chegava a ser quase que supersticiosa, de forma que eles colocavam na circuncisão o sinal, a garantia da salvação do povo de Israel. E Paulo está dizendo que não é nada disso, que os rabinos estão enganados, que a circuncisão ela não é a garantia de salvação, mas ela é um sinal da aliança. E isso é algo bastante importante. Paulo aqui, ele abandona a figura de linguagem chamada diatribe, que ele usa em alguns outros momentos quando trata com os judeus, e aqui ele vai para uma maneira de escrita, uma maneira de expressão que não é a diatribe, mas comum. E é interessante a gente questionar por quê, que Paulo em alguns momentos usa diatribe e em alguns momentos não usa diatribe. Paulo usa diatribe em especial quando ele quer deixar claro que o que ele está escrevendo não é teórico, ele não está tratando de algo hipotético, mas ele está tratando de algo que ele compreende ser real e ser presente na vida das pessoas que são o alvo da sua carta. Ele também usa, é lógico, para se adiantar, a questão, os questionamentos que seriam feitos, as indagações que seriam feitas. Mas olhando para esse texto, nós vemos que Paulo trata de um assunto mais teórico, porque ele fala daqueles que, sem a circuncisão, obedecem à lei, obedecem aos preceitos da lei. É claro que Paulo não está dizendo aqui que é possível que alguém, principalmente sem ter a lei, sem ter a história com Israel, obedeceria a toda a lei. Claro que não. Paulo está tratando de uma realidade um tanto quanto teórica. Apesar de nós encontrarmos, e preste bem atenção nisso, nós vamos encontrar alguns comentaristas bíblicos dizendo que Paulo está aqui fazendo um contraste entre os judeus incrédulos, ou seja, os judeus que não creem em Jesus Cristo, e os gentios cristãos.
E esse contraste dá para a gente aplicar. Mas é interessante que, por exemplo, a posição de Calvino, quando ele diz o seguinte, ou questiona o seguinte: Paulo ainda não havia falado de Cristo. Paulo não ainda havia mostrado aos autores da sua carta qual era o seu entendimento com relação à salvação que vinha de Cristo. Na introdução, nos primeiros 15 ou 17 versículos da sua carta, Paulo, sim, ele cita Cristo, ele fala que seu evangelho é sobre o seu Filho, é sobre Jesus Cristo, mas ele ainda não chegou no ponto de apresentar a salvação somente por Jesus Cristo. Então, ainda que esses comentaristas tenham razão em enxergar esse contraste, e a gente consegue realmente enxergar, é muito pouco provável que Paulo estivesse aqui fazendo um contraste com um grupo real. É muito mais provável que Paulo estivesse aqui fazendo um contraste teórico, tratando de uma realidade teórica, apesar da realidade dos judeus ser presentes, a comparação é teórica, é hipotética. E é dessa forma que a gente vai dar uma olhada no que Paulo fala a respeito desse texto. Ao falar da circuncisão do coração, Paulo está deixando claro aqui que a maneira como os judeus pensavam a respeito da circuncisão estava errada. Não era possível que a circuncisão fosse garantia de salvação, que uma simples realidade externa trouxesse segurança aos judeus com relação à sua salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a circuncisão não é uma garantia de salvação, mas ela é um sinal do compromisso. Ou seja, a circuncisão não substitui a obediência, mas ela representa o compromisso em obedecer. É exatamente o oposto. Os judeus entendiam que a circuncisão era a garantia da salvação. Por isso, a obediência ficava em segundo plano. A obediência não era o foco. E o que Paulo está dizendo é que é exatamente ao contrário. Paulo entende que a circuncisão ela representa o compromisso em obedecer. Paulo usa a expressão circuncisão do coração, que não era nova. Essa era uma promessa, a promessa de que um dia Deus faria uma aliança, cuja circuncisão não seria mais na carne, mas no coração. Nós encontramos essa promessa em Deuteronômio, nós encontramos essa promessa em Jeremias, nós encontramos essa promessa em Ezequiel, ou seja, é uma promessa veterotestamentária comum, e realmente os judeus tinham essa expectativa, essa certeza de que uma nova aliança, onde a circuncisão do coração seria realizada. Em Jeremias capítulo 9, versículo 25, nós encontramos o seguinte texto: Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Essa era uma realidade comum no Antigo Testamento, a expectativa de que a circuncisão da carne era temporária. E Paulo está trazendo à tona essa lembrança, porque os judeus haviam perdido a perspectiva de que a lei era temporária. E por isso a circuncisão da carne tinha todo esse valor, toda essa importância. A circuncisão da carne era comumente ligada a essa nova aliança, ao derramar do Espírito Santo sobre a nação de Israel. E Paulo está dizendo que o tempo já chegou, o tempo dessa nova realidade já chegou, que a circuncisão da carne se tornou insuficiente, sempre foi insuficiente, e que agora havia a nova oportunidade ou acesso de que a circuncisão do coração estivesse sobre os judeus. Mas principalmente ele dizendo que a circuncisão do coração é a que realmente tem algum valor. No tempo de Paulo haviam dois tipos de gentios que se relacionavam de alguma forma com o Deus de Israel. O primeiro gentio, o primeiro grupo, era chamado de prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram gentios que se converteram ao judaísmo e passaram a adotar a lei de Moisés como verdade para a sua vida.
passavam pela circuncisão, guardavam o sábado, em outras palavras, cumpriam ou lutavam para cumprir a lei de Moisés. Esses eram os prosélitos, convertidos, eles realmente eram considerados judeus, apesar de não o serem de nascimento, mas eram judeus na sua religiosidade. O segundo grupo, que nós encontramos também mencionados no Novo Testamento, são os tementes a Deus. Os tementes a Deus eram gentios que criam no Deus de Israel, mas que não adotavam o judaísmo como sua religião. Eles reconheciam a existência desse Deus, eles estudavam o Antigo Testamento, eles conheciam aquilo que era ensinado nas sinagogas, faziam parte das reuniões das sinagogas, mas não adotavam a lei de Moisés como seu estilo de vida. Inclusive, os tementes a Deus possuíam nas sinagogas um local à parte. Já que eles não eram considerados judeus, eles ficavam à parte, participavam das reuniões, ouviam os ensinos, mas não eram considerados judeus. Dentro desse entendimento, os tementes a Deus eram provavelmente maioria na igreja de Roma. Gentios que criam no Deus de Israel, mas que não haviam adotado o judaísmo como sua religião. Esse era provavelmente o grupo maior dentro da igreja de Roma. Por isso que quando a gente olha o contraste que Paulo faz sobre o que o judaísmo ensinava, nós facilmente somos levados a perceber ou a acreditar que o contraste é entre os judeus incrédulos e os gentios crédulos, ou gentios que haviam abraçado a fé em Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre esse contraste, tendo isso em mente que grande parte da igreja de Roma tinha sim conhecimento sobre o Deus de Israel, apesar de não viverem como os judeus viviam em termos rituais, em termos religiosos. Em primeiro lugar, nós encontramos Paulo dizendo que os judeus transgridem a lei. E ele deixa isso muito claro quando ele, nesse contraste que ele faz, ele diz, olha, o circunciso transgride a lei e o incircunciso atende os preceitos da lei. Paulo está aqui fazendo claramente um contraste, ainda que teórico, ou até mesmo com relação a gentios cristãos, se você quer entender dessa forma, mas há um contraste. Paulo está dizendo, olha, vocês são circuncisos, mas transgridem a lei. E incircuncisos, alguns incircuncisos, cumprem os preceitos da lei. Quem está correto? Quem é circunciso e quem não é diante de Deus? Esse é o primeiro contraste que Paulo fala. E é interessante que aqui ele usa o termo incircuncisão, e o termo incircuncisão é quase que uma ofensa. Os judeus utilizavam esse termo de forma ofensiva com relação àqueles que não eram, que não adotavam, que não viviam a lei de Moisés. Nós encontramos esse texto, por exemplo, quando Davi é afrontado, ou o povo de Israel é afrontado pelo gigante Golias, nós encontramos Davi dizendo, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ser incircunciso, ou usar esse termo incircuncisão, era um termo pejorativo, usado para os gentios de forma até mesmo ofensiva. E Paulo utiliza esse texto exatamente para dar força ao que ele está falando. Ele está dizendo, olha, vocês são circuncisos, mas agem como incircuncisão, como incircuncisos. Ou seja, aquilo que vocês tanto acusam nas outras nações é a realidade que vocês vivem, mesmo tendo no seu corpo a marca da circuncisão. Paulo está usando um termo extremamente forte, que poderia ser considerado por alguns judeus ali, lendo esse texto, até mesmo ofensivo. A ideia de Paulo realmente é uma ideia bem forte, transmitir essa ideia de que o que ele está falando é extremamente forte. Nós encontramos Paulo também dizendo que os judeus apresentam apenas uma circuncisão externa. E nesse contraste ele fala de um outro grupo que apresenta a circuncisão do coração. E Paulo está ali mais uma vez chamando a atenção dos judeus para a realidade que essa circuncisão externa
ela deveria simbolizar apenas o compromisso da obediência, mas ela não é a realidade em si, ela é um símbolo dessa aliança. Ela não é a aliança completa, ela é um símbolo do compromisso do judeu em obedecer essa aliança. E outro grupo, outras pessoas que nem têm a circuncisão ou nem têm a marca da circuncisão no seu corpo, acabam tendo a circuncisão do coração. Isso é algo bastante interessante para a gente notar. Claro que aqui, quando ele está falando de ter a circuncisão e não ser circuncisão, da circuncisão do coração, Paulo está abrindo algumas feridas antigas em Israel. Alguns momentos históricos envolveram a circuncisão de uma forma que marcou a nação de Israel. Por exemplo, nós encontramos Antíoco Epifânio, um governador sírio, decretando que a circuncisão fosse proibida. Você imagina, se a salvação, se Israel não vai para o inferno, ou não vai ser livrado do inferno por causa da circuncisão, imagina sem a circuncisão a condição em que Israel se encontrou. E ali nós vemos um momento histórico difícil para Israel. Nós encontramos num outro momento histórico, devido à zombaria, perseguição, nós encontramos relatos de judeus tentando e realmente fazendo uma cirurgia para reverter a circuncisão de forma a novamente incluir o prepúcio que havia sido cortado de uma forma a que a gente imagina a realidade que levaria Israel a viver isso, a fazer isso, ainda que um grupo, ainda que pessoas, ainda que por um momento, mas o que levaria a fazer isso, nós imaginamos como a circuncisão sempre fez parte. E aí vem Paulo e diz para eles, olha, de vocês é só externa. E os judeus naquele momento pensariam, de alguma forma a gente viveu tantas realidades por causa da circuncisão, e agora Paulo vem dizer que a verdadeira é do coração. O confronto do que Paulo está dizendo é muito grande. Nós encontramos Paulo também dizendo que os judeus possuem uma circuncisão operada apenas pela lei, enquanto que a verdadeira circuncisão é operada pelo coração. Paulo não está fazendo aqui um contraste entre a lei, a letra e o espírito, de forma que os dois fossem opostos. Paulo está aqui colocando os dois não nessa situação de opostos, ou você tem a letra ou você tem o espírito. O que Paulo está dizendo aqui você tem a letra sem o espírito ou a letra com o Espírito. E ele diz, a circuncisão de vocês é operada somente pela letra, somente pelo ritual determinado na lei de Moisés. Enquanto que a circuncisão operada pelo Espírito, ela não é só na carne, mas ela é no interior do homem. Então o que Paulo está dizendo se a sua circuncisão vem apenas de você cumprir um ritual da lei, ela só vai deixar uma marca no seu corpo. Agora, se ela é operada pelo Espírito, além da marca no corpo, você vai ter uma transformação interior. O contraste entre lei e Espírito é esse. Paulo não está dizendo só a letra é ruim e o Espírito é bom. Não, Paulo está dizendo que a letra, sem o Espírito, ela não vai ter o efeito que Deus planejou para aquela instrução. Enquanto que a lei operada pelo Espírito, ou seja, o Espírito vai conduzir o entendimento e a realidade daquele ritual, daquela letra, como o próprio Paulo diz, vai trazer transformação interior. Ou seja, a circuncisão do coração, ela é operada pelo Espírito no interior do homem. Paulo também diz que os judeus estão enganados com relação ao julgamento futuro. Eles entendiam, acreditavam que julgariam todas as nações. Isso era amplamente ensinado. E Paulo está dizendo, olha, porque vocês acreditam que a circuncisão é só física, vocês não vão julgar ninguém. São os que têm a circuncisão do coração que vão julgar vocês. Então vocês estão completamente enganados nessa realidade. Paulo também diz que o povo da aliança não é formado por judeus de nascimento, mas é formada por aqueles que vivem sua realidade espiritual pela fé. E aqui Paulo já de uma forma bem inicial, ele começa a trazer o conceito da fé, que ele vai amplamente desenvolver um pouco mais adiante na carta. Os judeus entendiam que a aliança era só nascer,
E o que Paulo está dizendo aqui é que a aliança vai além disso. A aliança não é formada só por aqueles que nascem, mas a aliança é formada por aqueles que creem, até mesmo dentro de Israel. Em Israel se entendia isso, que você fazia parte da aliança pela fé. E o que Paulo está dizendo é isso mesmo, é verdade, é pela fé, são os que creem que são o povo da aliança, são os que creem com Abraão, que são o povo da aliança, não aqueles que nascem de Abraão fisicamente, mas os que nascem espiritualmente, pela fé, que são o povo da aliança. E por fim, Paulo então aqui também diz que os judeus não vivem à altura do seu nome. E mais uma vez nós encontramos o trocadilho do nome judeu com louvor, né? Judeu significa louvor a Deus, e Paulo diz, olha, para esses que têm a circuncisão do coração, o seu louvor não vem dos homens, porque a circuncisão da carne só pode gerar louvor dos homens. O reconhecimento das pessoas de que você é obediente com relação ao ritual da lei. Mas aqueles que têm a circuncisão do coração, ou seja, que têm no seu interior o espírito da lei, ou obedecem os preceitos da lei, a intenção da lei, esses recebem um louvor que não vem dos homens, mas que vem de Deus. O resumo do que Paulo está ensinando poderia ser descrito assim: os judeus, procurando obedecer à lei, ainda permanecem debaixo do pecado, enquanto que aqueles que creem, esses desfrutam da nova aliança pela fé em Cristo. Isso é algo para a gente estar pensando. A tentativa de obedecer à lei por suas próprias forças, da sua própria maneira, trazia a Israel uma realidade que não era a proposta pelo Senhor na instituição da lei. Mas, nesse outro grupo teórico, hipotético, contrastado aqui por Paulo, nós encontramos eles vivendo as promessas e a realidade da aliança de Deus com o seu povo. Um detalhe importante que eu queria deixar registrado aqui é que nós encontramos um antissemitismo, ou seja, um ódio gratuito ou uma rejeição gratuita com relação a Israel, até mesmo dentro da igreja. Nós encontramos historicamente uma rejeição a Israel. Nós encontramos, por exemplo, na Reforma Protestante, uma das grandes manchas da Reforma foi o fato de, por exemplo, Martinho Lutero ter incitado o ódio ou até mesmo a violência contra Israel após sua tentativa de ganhá-los ou de conquistá-los para Jesus. Quando isso não aconteceu, Lutero se voltou contra eles. Isso é uma mancha triste na Reforma Protestante e uma mancha triste na história da igreja. Não se engane quando Paulo está dizendo aqui, olha, a lei e a circuncisão não vale para nada com relação à salvação. Paulo não está se voltando contra os judeus, ao contrário disso. Paulo está confirmando o caráter especial da nação de Israel, mas está dizendo a eles que a salvação não é por esse caráter especial. Esse caráter especial traz a eles benefícios, nós vamos ver isso no nosso próximo encontro, mas traz benefícios que não garantem a salvação. A salvação é sempre, somente, unicamente em Jesus Cristo. Isso que Paulo vai mais adiante deixar extremamente claro aqui na sua carta aos Romanos. Por isso não se engane, esse confronto, essa maneira de Paulo desconstruir os principais valores dos judeus não é uma tentativa de Paulo de trazer menos valor ou de dizer que os judeus foram abandonados, largados, que não há nenhum propósito mais de Deus para Israel. Não. Paulo está usando a mesma maneira de agir que os profetas do Antigo Testamento usaram. Paulo está dizendo: vocês, por causa do orgulho e do coração endurecido, permanecem em pecado, não se voltam para Cristo, não olham para Cristo, não percebem que o Antigo Testamento é uma grande estrada que conduz a Cristo. Vocês pegaram a lei e transformaram a lei num ídolo de forma que vocês ficaram cegos para o cumprimento da lei, que é Jesus Cristo.
Então, em resumo, Paulo não está aqui trazendo nenhuma base antissemita, vamos expor dessa forma. Ao contrário, Paulo está dizendo que os benefícios de serem judeus não estão sendo explorados por eles. Eles se agarraram ao exterior quando eles tinham tudo para ter o seu interior transformado em um relacionamento na maior profundidade e intensidade possível com Deus. Ok? Só para ilustrar essa realidade, eu queria convidar você a lermos juntos Filipenses capítulo 3. A partir do terceiro versículo, Paulo expõe a sua experiência com relação a exatamente o que ele está ensinando aqui nesse texto. Então nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: pois nós quem? Eu, Paulo, e a igreja na cidade de Filipos. Nós, os cristãos, é o que Paulo diz aos filipenses. Então vamos lá dar uma olhada no texto. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse texto resume não só a experiência de Paulo, mas a compreensão de Paulo. A compreensão de que não era na carne, não era no exterior, não era na realidade da circuncisão que os judeus ou qualquer outro ser humano deveriam se apoiar, mas numa justiça que vem da fé, que é baseada em Cristo, que vem da obra de Cristo na cruz do Calvário. E esse é o resumo do entendimento daquilo que Paulo nos ensina nesse texto. Para finalizarmos esse nosso estudo, ou estudo desse trecho, eu queria ressaltar algumas lições importantes que são aplicadas não só à teologia, mas à nossa vida também, de forma que a gente possa entender esse texto e aplicá-lo à nossa realidade. Ele não seja apenas um texto teórico e teológico, mas que seja importante também para a nossa realidade, para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui Paulo ensinando que não há espaço na sua teologia para que se creia que os judeus podem ser salvos pela lei. A gente já falou disso, Paulo vai continuar falando disso, mas é importante a gente compreender que não há espaço, um mínimo espaço na teologia de Paulo que nos leve a entender que qualquer pessoa, os judeus ou qualquer outro ser humano, possam ser salvos pela obra da lei. Nós tratamos no estudo passado da ideia de que, mesmo sendo salvo pela fé, o judeu acreditava que permanecia salvo pelas obras. Assim como hoje, muitas pessoas creem que são salvos pela fé em Cristo, mas é que é sua conduta, sua obediência que os mantém salvos. Paulo está dizendo que não há nenhum espaço na sua teologia para que a obediência à lei, seja a lei de Moisés, ou seja, qualquer obediência de qualquer outro momento da história, como por exemplo, obediência às palavras de Jesus no Novo Testamento, ou ao cristianismo, se você quiser colocar assim de forma mais ampla, absolutamente nada vai conduzir o homem à salvação, nem deve ser segurança para o homem ser salvo. O oposto disso,
Apenas a fé em Cristo é capaz de salvar qualquer ser humano. Paulo não está, mais uma vez, desmerecendo o valor da lei e da história de Israel. Paulo só está dizendo que a salvação não é por esse caminho, a salvação é em Cristo Jesus. E a mesma realidade precisa ser aplicada a nós. Eu continuo insistindo nessa tecla porque eu creio que esse é um ponto fundamental de Paulo. Não há nenhum mérito no ser humano pela sua salvação. Se a sua obediência, ela conduz você à salvação, ela já não é mais uma obra de Cristo, mas é uma obra sua. No mínimo você colaborou com essa obra, o que também não é realidade dentro do entendimento do apóstolo Paulo. Então, olhemos para a salvação como uma obra exclusiva e completa da parte de Jesus e entendamos que a nossa obediência, ela é fruto da nossa salvação, fruto da presença do Espírito Santo em nós, é uma condução do próprio Deus nessa direção de obediência. Quando nós falamos da circuncisão, nós podemos fazer uma comparação com o nosso batismo. Essa é uma outra lição importante para a gente aprender. O batismo, assim como a circuncisão, ela é apenas um sinal externo. Nosso batismo é apenas um sinal exterior. E o que representa o nosso batismo? Aquilo que já aconteceu. Nós já fomos inseridos na aliança. Não na aliança de Deus com Abraão, mas na nova aliança instituída pelo próprio Cristo. E nós fazemos parte dessa aliança e o batismo é o sinal exterior disso. Nada muda no batismo. Eu vejo muitos cristãos que tratam o batismo de uma forma supersticiosa, acreditando que depois do seu batismo alguma coisa vai acontecer, alguma realidade vai ser mudada pelo fato do batismo. E isso não tem apoio bíblico. Ainda que a gente possa ouvir um testemunho aqui ou ali, não há suporte bíblico para essa realidade. Então nós precisamos entender que o batismo é um sinal daquilo que já aconteceu. O que já aconteceu? A salvação já foi derramada sobre nós. Cristo já nos atraiu. Nós já nascemos de novo e expressamos isso publicamente através do nosso batismo. E reafirmamos isso continuamente através da ceia do Senhor. Uma outra lição que nós podemos aplicar e entender aqui é que Cristo, ainda que Paulo não diga isso, é implícito no texto, Cristo substituiu de forma definitiva a antiga aliança. Todos os preceitos da antiga aliança se cumprem em Cristo. Por isso, nós não estamos em absoluto debaixo do ritual da lei. É interessante como nós vemos cristãos debatendo assuntos e indo à lei de Moisés de forma a apoiar esse assunto. Alguns exemplos. O que nós devemos ou não devemos comer, a questão das tatuagens, a questão das vestimentas. Todos são assuntos que podem sim e devem sim ser discutidos no âmbito da igreja. Mas nenhum texto do Antigo Testamento, de forma ritual, deve servir de base para nós. Nós não podemos olhar para um texto que diz para a gente não comer uma determinada comida e dizer, olha, lá diz para não comer, não vamos comer. Por quê? Porque aquela aliança já foi abolida de forma definitiva. Ou melhor ainda, aquela aliança já foi cumprida e substituída em caráter definitivo pela nova aliança. É uma aliança estabelecida não mais pela lei de Moisés, mas pelo sangue de Cristo, estabelecido através da graça de Deus. E como é que a gente fica com o Antigo Testamento? Essa é uma pergunta interessante que fazem. O que eu faço lá com o Antigo Testamento? Do Antigo Testamento nós extraímos o espírito da lei, a intenção da lei. É aquilo que Jesus, quando fala, por exemplo, sobre o assassinato, ele diz, olha, vocês não devem assassinar, a lei ensina, Moisés ensina, vocês sabem que não devem matar ninguém, mas eu digo para vocês que se vocês odiarem alguém, vocês já estão debaixo de juízo. Então o que Jesus está ensinando? Não é o ato em si, não é o exterior, mas é a intenção da lei. Quando Deus diz, não matarás,
A intenção de Deus não é que alguém não chegue apenas a esse momento de matar. A intenção é que os homens se relacionem de tal forma que o sentimento que conduziria um homem a matar o outro seja extirpado na sua raiz, de forma que isso nunca aconteça e até o desejo de acontecer isso também não exista no coração do homem. Qual é a intenção, por exemplo, da questão das vestimentas, quando nós encontramos no Antigo Testamento, ou das tatuagens? A gente tem que olhar cada um desse texto. Na verdade, só que abrindo um parênteses, não existe nenhum texto no Antigo Testamento sobre tatuagem. Aquele texto não se refere à tatuagem de forma alguma. Eram sobre marcas no corpo que não eram necessariamente tatuagens, poderiam ser considerados como cortes, por exemplo, cicatrizes de cortes, não necessariamente de tinta, como é a tatuagem, e que estavam ligados à adoração de mortos. Então a ideia era não fazer por causa dos mortos. Só um parênteses aqui para colocar isso. Mas em resumo, a antiga aliança foi cumprida por Cristo e foi substituída pela nova aliança. O que sobrou na nova aliança? O espírito da lei, a intenção de Deus. E isso é aquilo que nós, pela ação do Espírito Santo em nós, somos conduzidos em direção a. Para finalizar, uma lição importante é que nenhum sinal externo da religião garante salvação. Não é aquilo que é feito, muito menos o sinal externo. Ninguém era salvo pela circuncisão, assim como ninguém é salvo hoje pelo batismo. Ao contrário disso, todas essas realidades externas são sinais do compromisso, do relacionamento. Então, nós devemos lutar com as nossas forças para que esses sinais externos não sejam o que definem as pessoas. O que Paulo está dizendo aqui o importante é a circuncisão do coração. O que é a circuncisão do coração? É a sua realidade interior. É o quanto Deus já conseguiu cortar de carne do seu interior, não do seu exterior. É o quanto já foi transformado o seu ser, o seu interior, com relação à verdade de Deus, ou em comparação àquilo que você um dia foi. É o quanto o novo nascimento já produziu resultados no seu caráter, o quanto o novo nascimento já produziu resultados na sua mente, na sua personalidade, na sua vida como um todo, nos seus sentimentos. Então nenhum sinal externo de religião é garantia de salvação. Uma ótima semana para vocês. Na semana que vem nós completamos esse capítulo 3 e aí nós partimos para a finalização dessa ideia de Paulo, quando ele começa a apresentar a salvação pela fé. Um grande abraço para você e até a próxima.